Muito boa noite, estamos começando mais um programa Canal Aberto aqui na PUC TV e na NET Canal 20. Como sempre, o nosso canal aberto, nós vamos discutir aqui vários assuntos relacionados à política. E também vamos falar um pouco da administração aqui do município de Goiânia. Goiânia completou 80 anos, estamos em festa com a nossa belíssima capital e nós vamos discutir aqui no nosso programa sobre isso. O Ulisses Aes, como sempre, na mesa, e o nosso convidado hoje é o secretário municipal da Casa Civil, da administração do prefeito Paulo Garcia, deputado licenciado Lívio Luciano. Muito prazer recebê-lo aqui mais uma vez, boa noite. Prazer é meu, João, boa noite ao Ulisses, aos telespectadores, prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Ulisses. Boa noite, João Silvestre, boa noite especial para você, telespectador do programa Canal Aberto aqui na PUC TV e também para o secretário Lívio Luciano. Interessante, né? Goiânia completou 80 anos e pela primeira vez, olha que eu tenho quase 50 anos que eu moro em Goiânia, pela primeira vez eu vejo um aniversário com tanta competição. Obras do governo do estado, obras da prefeitura, Goiânia está bastante movimentada. E nós vamos falar com o Lívio exatamente sobre isso. O que é que a prefeitura fez aí para esse aniversário de 80 anos de idade? Olha, foram várias obras, João, e com destaque para o túnel da Araguaia ali no Mutirama, né? Demorou um pouquinho, mas saiu na hora certa. Exatamente, saiu na hora certa e com recursos próprios, né, que é mais importante. Porque muitas vezes governos fazem obra com dinheiro emprestado e depois a população vai ter que pagar a conta, mas no caso do túnel da Araguaia com recurso próprio. E de resto as obras que a prefeitura tem feito, né? O recurso federal que veio, também não foi por empréstimo, o recurso do PAC, para fazer o BRT, que é aquele Bus Rapid Transit, né, que é um ônibus rápido que vai fazer ali o eixo norte-sul, começando lá no terminal, próximo ao terminal do Cruzeiro, e vindo aqui no Balneário Ponte, né, Goiás Norte, o terminal Isidória, a Avenida Goiás, a Goiás Norte. Essa obra sai mesmo, secretário? Sim, sem Porque dúvida. o túnel da Araguaia demorou muito, mas foi concluído, não é? Uma grande obra aí da gestão do prefeito Paulo Garcia, que inclusive ia revolucionar o conceito de cidade, ou seja, de ambiente e espaço urbano, é o Parque Macambira Nicuns. Pelo jeito não vai sair do papel. O prefeito pode ser eleito mais 2 vezes, pelo que me parece não vai sair do papel. Não, é uma obra já está em andamento, com problema, aquela coisa. Não, o Macambira Nicuns, quer dizer, é uma obra para 4 anos de realização de forma ininterrupta. Mas teve um problema, né, sabido de todo mundo. A empresa que ganhou, ela ganhou por um valor de 185 milhões de reais. O valor referência, né, cada processo licitatório se faz uma referência para ter mais ou menos um preço padrão, preço base. O valor referência 210 milhões, a primeira colocada 185 milhões, ou seja, 25 milhões abaixo do valor, que seria o valor referência. A segunda colocada 230 e tantos milhões de reais. Quer dizer, acabou que a primeira colocada pegou a obra, começou a fazer, depois veio e disse, não damos conta de fazer, né, por esse preço, só se realinhar o preço, não tem como realinhar. Não houve nenhuma multa, não? Sim, aí realmente teve a parte de multa e tudo isso, né? Já foi homologada essa multa, foi homologada a rescisão, agora a prefeitura já está com data marcada para fazer a nova licitação da continuidade da obra. Essa obra chegou a ser realizada em quase 10% dela. Então, quer dizer, a obra está em andamento, Ulisses. Agora, a obra é uma obra que você conhece. Não, eu falo assim, a obra já foi dado o início dela. Foi dado o andamento nela. Parou, já tem quase... Parou, já tem um ano. Pois é. Um ano que parou. E a gente espera retomar essa obra agora no começo do ano que vem, com o processo licitatório que está agora em andamento. Agora, vai demorar mais 3 anos e pouco para fazer essa obra. Será que sai menos de 10 anos? É uma obra que vai anos? movimentar 130 bairros de Goiânia. É uma obra, eu penso que é uma obra de bastante demorada, porque é uma obra muito complicada. É uma obra complexa, uma obra que vai mexer com 130 bairros de Goiânia. Demanda de desapropriação, sim, margem de rios, como o João Silvestre colocou. Ou seja, a pretensão da prefeitura em fazer o maior
parque linear da América Latina, e se brincar, se for olhar bem aí para uma cidade como Goiânia, são 26 quilômetros então, veja bem, de linha. O senhor acha que sai do papel mesmo? Sai do papel, Ulisses. Agora, até pelo que você falou, o maior parque linear da América Latina. E já tem o recurso para isso? Não é coisa que vai também ser rápido, né? Quer dizer, uma conquista dessa exige muita luta, muito esforço, e o prefeito está esforçando para que essa obra possa sair. Eu não sei se é bem da sua área, porque hoje você é secretário da Casa Civil, mas você foi também secretário de Infraestrutura, né? Do município. Não, do planejamento. Também, do planejamento. Agora, uma obra que nunca mais eu vi falar, parece que morreu, parou, as marginais, por que elas não têm prosseguimento? Olha, falta de recurso. Né, é o principal. Recurso federal, recurso federal. E também tem a questão das desapropriações, né? Então a obra e aí demanda justiça no meio, é mais problemática por causa disso, né? Porque eu tenho a impressão, Ulisses, telespectadores, Lívio, que a situação não é só de Goiânia, no Brasil e no mundo. Com esses incentivos que nós temos aí, para carros e mais carros, importado, carro nacional, carros populares, financiamento a longo prazo, nós vamos chegar dentro de pouco tempo numa situação que nós vamos ter mais mobilidade. Não, hoje nós temos, Goiânia tem hoje 1.332.000 habitantes. Certo. E nós temos 1.500.000 veículos. Passamos de 1 milhão. No mês de julho nós passamos de 1 milhão de veículos. Exato. Licenciados em Goiânia. Quer dizer, hoje é muito fácil você ir lá, né? A pessoa que tem, por exemplo, uma renda, não sei se é muito grande a renda não, a renda de um salário e meio, R$1.000, ele pode ir lá financiar um carro em 60 vezes, carro novo, o carro usado dele vai para a mão de alguém, não vai deixar de circular também. Não deixa. Quer dizer, e nessa brincadeira são aproximadamente 5.000 veículos licenciados todos os meses em Goiânia. Quer dizer, as ruas, Goiânia foi planejada para 50.000 habitantes. Não, e uma coisa que Aí que eu acho que é fundamental, as marginais. Marginais, os viadutos, né? Igual esse, o complexo viário Mauro Borges, que a prefeitura está fazendo ali, na rua 88. Com os do Marconi também, que é bom lembrar, que são todos, faz um conglomerado muito exatamente. Então, esse lá, o da 88, vai ajudar sobremaneira. Demais. Essas intervenções mais, vamos dizer, radicais, né? Viadutos, essas obras estruturantes, elas são fundamentais também para a fluidez do trânsito com mais facilidade. Mas uma coisa engraçada também, que a singularidade de Goiânia nos permite mostrar o seguinte: as próprias marginais estão congestionadas. Por que isso, secretário? Muito carro, né, Ulisses? Muito carro. Olha, tem muita gente que tem saudade. Por exemplo, eu nasci em Goiânia, em 1962. Você nasceu em Goiânia, Ulisses, também. Logicamente. Eu cheguei em 66 para cá. Exatamente. Né? Quer dizer, a gente tem muita saudade daquela época que a gente pegava o carro, né, o ônibus, né? Eu morava ali no setor Coimbra, eu fui nascido e criado na rua 214. Não operária nem asfalto tinha. Pegava ali, meu pai pegava o carro ali, em 10 minutos estava lá no centro de Goiânia com uma facilidade, talvez nem isso, né? Quer dizer, você não tinha... Agora, esse saudosismo, isso tudo, eu vou ter que, se eu quiser reviver isso, vou ter que mudar para outra cidade. Ou então escrever um livro e fazer um filme, né? Exatamente. As cidades pequenas, porque cidade desse porte, não tem como não ter dificuldade. Não, e as cidades pequenas também. Lá na minha cidade tem 30 e poucos mil eleitores, deve ter 50 mil habitantes. Você não entra no centro da cidade mais, você tem que olhar para dois lados e se demorar um pouquinho, você anda atropelado. Pois é, agora... Você tem carro demais em todos os lugares. Pois agora, o importante é o governante... Ele está todo dia se esforçando para poder atenuar o problema, né, da cidade, o problema do trânsito. Agora, o caso de Goiânia é muito grave. Para você ter uma ideia, terminado, tem 4 anos por aí, terminou a leste-oeste, né? Uma avenida importante, tem muito mais não. Eu tenho imóveis ali, eu morei lá, né, que ligou toda a leste-oeste. O Íris era prefeito. Foi no governo do Íris. A inauguração do viaduto da Bernardo Sayão foi o governo do Íris. Isso. Né, tem pouco tempo. E a leste-oeste hoje está super congestionada. Justamente. Perigosíssima, né? Então, por isso que região de fazer mais. É complicado. Tem que fazer mais rodovias, tem que olhar as O anel viário de Goiânia, por exemplo, né, que foi traçado aí há uns 15 anos atrás, hoje ele já foi retraçado pelo Ministério dos Transportes. O senhor acha que Goiânia já necessita de rodízio ou o senhor acha exagero, forçação de barra? Não, ainda não. Eu imagino que não. Quer dizer, a gente é leigo no assunto, mas eu estou falando baseado em estudos que a Prefeitura fez em relação às diversas possibilidades
para minorar a questão do trânsito de Goiânia. A questão do rodízio, né? Seria como São Paulo tem, né? Rodízio de placa e tal. Ainda não é para Goiânia. Assim como, por exemplo, metrô ainda não é para a cidade do porte de Goiânia, com a problemática que Goiânia tem, ainda não é recomendável tecnicamente que se comece o metrô. Também não é. O custo-benefício ainda não compensa. Existem outras medidas paliativas que podem ser adotadas no sentido de melhorar. Tá certo, nós vamos para o intervalo comercial, mas antes eu quero só lembrar uma coisa. O rodízio de carro só prejudica o pobre, aquele bem pobre mesmo, porque quem tem dinheiro compra 2 placas, né? 2 carros, um fica na garagem, o outro sai, e não tem funcionado muito. Por enquanto em Goiânia é só rodízio de pizza ou então de churrasco. E se for barato. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Um mundo em 2 rodas você vê no Supermotos. Norma Leite te leva para uma aventura a bordo das máquinas mais envenenadas. Os principais encontros e passeios de motoclubes. Entrevistas com personagens inusitados. O dia a dia de quem usa moto. Campeonatos e muita adrenalina. Supermotos. Toda quinta, 10h30 da noite, aqui na PUC TV Goiás. Cabeça nas nuvens, pés no chão. Viva seus sonhos! Vestibular PUC Goiás. Inscreva-se até 5 de novembro. PUC Goiás. Conhecimento a serviço da vida. Doce Gostoso Doceria, seu evento surpreendente e encantador. Atendimento com horário marcado. Agende conosco seu horário e conheça o profissionalismo e a qualidade que você merece. Telefone 3280-7139. Programa Automotor, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, aqui na PUC TV. Automotor, oferecimento Locagin. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20. Nós estamos conversando com o secretário da Casa Civil do município de Goiânia, deputado licenciado Lívio Luciano. E o assunto estava bem gostoso aqui, né? A mobilidade em Goiânia. Goiânia, apesar de todas as dificuldades que nós temos aí no trânsito, ainda é uma cidade muito boa para se viver. Quem mora em Goiânia, que visita outras cidades, sabe as dificuldades que tem também em outras cidades. É uma cidade boa. Agora, eu acho que é hora, Ulisses e Lívio Luciano, dos governantes, né, começar a focar na mobilidade no mundo, porque é um problema mundial, um problema que a cada dia que passa vai ficando mais complicado, e nós vamos ter agora umas obras importantes, eu acho que tão importantes, tanto do governo federal quanto do governo municipal, governo federal também que fez a GO 080, governo estadual, esses viadutos que estão sendo construídos por todos os governos são importantes, mas é preciso focar ainda mais na mobilidade aqui na nossa querida cidade de Goiânia. Qual a análise que o senhor faz desse crescimento também vertical e horizontal que Goiânia está sofrendo? Porque agora nós temos aí, parece que o novo plano diretor criou oportunidades, eu não sei se foi contestado na justiça, não sei se foi derrubado, mas a oportunidade de mais construções em regiões nobres de Goiânia. Olha, João, você colocou aí de estar ligado, né, em cidades no mundo, né, do porte de Goiânia. Em 2007 foi feito um plano diretor, foi mudado o plano diretor de Goiânia. E a concepção número 1 desse plano diretor é o de cidade compacta. O pilar básico foi a definição por cidade compacta, que é o que se existe de mais moderno e que cidades do porte de Goiânia sempre adotam em termos de mundo. Isso foram os estudiosos que argumentaram isso e colocaram, né, esse pilar de cidade compacta. O que é cidade compacta? Cidade compacta é buscar um adensamento maior, ou seja, prédios, crescimento mais vertical,
para que a cidade não esparrame muito, porque esparramando vai ter que levar água, esgoto, ônibus, mais unidades de saúde, mais isso, mais aquilo. Quer dizer, onera para o poder público e dificulta também para as pessoas. Então, a cidade compacta, as pessoas estariam morando mais próximas umas das outras. Quer dizer, esse é um conceito, essa é uma diretriz. Para poder mudar isso, tem que mudar o plano diretor totalmente de novo. Só um exemplo de uma cidade no mundo, ou aqui no Brasil, que seja cidade compacta. Só para o telespectador ter uma noção, assim, para ele se situar, não ficasse muito perdido. Olha, cidades, por exemplo, Belo Horizonte adotou cidade compacta já, isso antes de 2007, né? Porto Alegre, Curitiba já é diferente, e ficou. Inclusive em 2007, eu não fazia parte, né, mas eu sei que a discussão do plano diretor girou muito em torno disso, se adotaria cidade compacta ou não. Porque Curitiba sempre foi e acabou sendo uma referência para muita gente, né? Por causa de Jaime Lerner, um grande arquiteto. Aí muitas pessoas passaram a ter Curitiba como padrão em mobilidade, padrão em plano diretor, né, em área ambiental, preservação ambiental e tudo. Agora, Curitiba não adotou cidade compacta. Lá em Curitiba existe a expansão urbana, Curitiba é toda expandida, preservando-se as regiões, né, verdes, é toda expandida, pode-se fazer construções de forma esparramada e tal. Aqui não, aqui é muito... Por exemplo, hoje para você fazer, dentro da expansão urbana, para você fazer um loteamento, é preciso que tenha um loteamento vizinho com pelo menos 30% habitado. Quer dizer, então isso faz parte da diretriz da cidade compacta, né? E a alteração que houve no plano diretor agora, ela deu a possibilidade de macroprojetos não residenciais, que é o termo técnico, sendo possíveis de serem instalados também onde pode fazer o residencial, os projetos residenciais, né, o adensamento residencial. Então, quer dizer, dentro da diretriz de cidade compacta de 2007. Então, para se poder mudar isso, né, tem que mudar todo o plano diretor, tem que fazer uma nova concepção do plano diretor. Sobre esse plano diretor, secretário, uma das problemáticas da cidade é o crescimento dela ordenado e seguro e, logicamente, também, vamos dizer assim, do seu comércio, das suas indústrias, da sua empresa. Uma cidade como Goiânia, que tem um perfil hoje assim, um pouco, vamos dizer assim, de cidade do interior, tenta se dar a ela essa condição, tanto que é uma cidade extremamente arborizada, tudo, ela já sofre com isso. Por exemplo, a instalação da Faculdade Universo no setor sul, de certa forma descaracterizou todo o setor sul, que era um bairro planejado, ou seja, inclusive com moldes norte-americanos, ou seja, europeu também, não é? E hoje se discute também, por exemplo, a atuação do hipermarcas ali na região ali do Urias, do Balneário, do Campos, tudo. A afirmação é que ali é uma área residencial, aquilo ali pode prejudicar inclusive os mananciais que tem. Como é que é possível aliar essas duas, o desenvolvimento com a sustentabilidade? Olha, Ulisses, em 2011 foi montada uma equipe, um grupo de trabalho, para poder fazer uma atualização do plano diretor. Não a revisão, mas a atualização do plano diretor. Buscar aqueles pontos nevrálgicos, aqueles pontos falhos que ao longo dos anos, né, e da prática mostrou-se pontos nevrálgicos em relação ao plano diretor de 2007, para poder fazer então essa atualização. Uma equipe formada, um grupo de trabalho formado por 6 vereadores, quase todos eles de oposição à época, isso foi em 2011. E 6 técnicos da Prefeitura de Goiânia. E eles chegaram a algumas conclusões. Por exemplo, essa possibilidade de fazer macroprojeto não residencial nos mesmos locais onde se pode fazer o residencial. Foi um gargalo apontado, né, e foi uma decisão tomada por esse grupo. Outra questão, observou-se que Goiânia vem perdendo muita receita de ICMS pela pequena participação, que é decrescente de Goiânia, no bolo do ICMS do Estado, do valor adicionado de todo o PIB do Estado. Por quê? Porque Goiânia não tem tido uma economia fomentada, né? Uma economia movimentada a ponto... Não, de modo geral. De modo geral. Porque, na verdade, o valor adicionado é a movimentação econômica, não é a movimentação tributária, não é os impostos que foram arrecadados, o ICMS arrecadado, por exemplo.
Mas isso reverte em ICMS vindo para o município, na divisão lá do bolo do COINDES. Agora, o que foi detectado é que essa atividade econômica, de um modo geral, em Goiânia, estava retraída, né, e que também, e por conseguinte, a geração de empregos deficitária. Então foi outro gargalo detectado por essa equipe de trabalho. Aí fez-se essa alteração, né, que possibilitou, por exemplo, a instalação de empreendimentos ao longo ali da perimetral norte. Né? Mas a maioria é residencial. Não, ao longo de empreendimentos comerciais ao longo de eixos estruturantes, perimetral norte, anel viário, as rodovias que cortam Goiânia. De uma cidade empresarial, vamos dizer assim, né? Exatamente, um distrito. Mas na verdade, também outro ponto. Mas até uma coisa disso daí. Não foi um erro, por exemplo, das gestões anteriores, ou seja, em se criar um distrito agroindustrial, ou seja, na capital, ou a capital não necessitava disso? Não, porque sempre se pensou em Goiânia como um polo de atração de investimentos não poluentes, né, da chamada indústria limpa. Não houve interesse na industrialização de Goiânia. Exatamente, porque aqui é Aparecida a cidade industrial, Anápolis, cidade industrial. Senador Canedo também virou a cidade industrial, e Goiânia ficou, então, preservada disso, vamos colocar assim. Centro administrativo. Mas aí esse grupo de trabalho detectou, né, que era um gargalo que tinha que ser resolvido, senão Goiânia ia perder cada vez mais arrecadação por causa disso, investimento, empregos, etc. Então buscou-se fazer isso. Agora, é o que você pontuou, Ulisses. Tem que fazer isso sem perder o ecologicamente correto. Agora, para poder instalar qualquer tipo de equipamento desse, de qualquer tipo de empreendimento, primeiro é preciso ser feito o estudo de impacto ambiental, o estudo de impacto de trânsito, estudo de impacto de vizinhança, tudo isso é exigência para poder se instalar. Agora, o plano diretor ele tem que prever essa possibilidade. Agora, para instalar, aí tem que passar por esse crivo. É verdade. Agora, o grande problema de Goiânia é que nós falamos aqui, quase todo o programa, quando vem um prefeito do entorno, cidade dormitório, do jeito que a coisa está indo, Goiânia vai ficar cidade dormitório, porque eles vão trabalhar no entorno, né? Exatamente. Ela vai dormir aqui, é o que está acontecendo. Já está acontecendo isso. Está havendo uma inversão. Mas essa inversão já existe, João. Você pode ver que existe grandes loteamentos, ou seja, nas áreas, vamos dizer assim, intermediárias da cidade com outros municípios. Por exemplo, você vai para Inhumas, o tanto de loteamentos que tem ali, inclusive loteamentos, vamos dizer, aqueles condomínios fechados, ou seja, você vai para Aparecida também, a tendência é essa. Ou seja, as pessoas saírem desse estresse diário que Goiânia provoca e ir para vamos dizer, uma paz sonho da casa aparente, né? Outra coisa, um parâmetro interessante, um termômetro, vamos dizer assim, Ulisses, seria, por exemplo, João, numa avenida dessas que liga Goiânia ali, Goiânia Aparecida, né? Na rodovia Goiânia Trindade, você vai observar que final da tarde, 6h30, 7 horas, tem mais carro, mais pessoas deslocando, indo para os municípios, saindo de Goiânia para ir para lá, do que o contrário. Eu vejo isso na na GO070, de Itaberaí para cá. Quando eu vou de manhã cedo para Itaberaí, o fluxo de veículos é uma coisa de louco, de Inhumas, Goianeira para cá. E quando eu volto, é outro grupo que vão. Então tem o horário de pico aqui. Ou seja, na hora que encerra o trabalho no final da tarde, as pessoas deslocam mais de outros municípios para Goiânia do que de Goiânia para os outros municípios. Você está vindo em Goiânia para dormir. É verdade. Trabalha lá. Bom, nós vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Acha que a sua cidade tem potencial artístico ainda com pouca notoriedade? Acredita, produz ou mesmo admira a expressão cultural do seu povo? Nossa proposta é um encontro semanal com o suprassumo da produção das nossas companhias de dança, teatro, artes plásticas, nossos poetas e músicos. Venha para o suprassumo às 23 horas aqui na PUC TV. Keldrin, pra acabar com baratas, cupins, ratos, formigas, pra acabar com o mosquito da dengue, toda praga nociva. Agora eu tenho Keldrin pra me proteger. Keldrin,
potente, eficiente, seguro. Keldrim, a qualidade que marca. Keldrim. Doutorados e mestrados PUC. Sua vida profissional e acadêmica não pode parar de avançar. Dê mais um passo na sua formação. Faça pós-graduação na PUC Goiás e fique sempre à frente. Doutorados, mestrados ou especializações em uma instituição de excelência no ensino superior. Inscreva-se no site www.pucgoias.edu.br. Não basta ser pós, tem que ser PUC. Conhecimento a serviço da vida. A sua hora do almoço com mais informação. Os principais fatos do dia você encontra no TJ Goiás. Análise do cotidiano, reportagens especiais e discussões sobre a cidade, mobilidade e trânsito, os seus direitos, economia, saúde, cultura e diversão. Jornalismo com isenção e compromisso é no TJ Goiás, de segunda a sexta, 12:30. Aqui na PUC TV Goiás. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Estamos conversando com o secretário municipal da Casa Civil, Lívio Luciano, ele que é deputado estadual. Bom lembrar que é do PMDB, né? Do PMDB, você já sabe, é do grupo ligado ao ex-prefeito, ex-governador, ex-senador, ex-ministro, mas é tanto ex, né, que o Iris tem. Deputado, vereador. O Iris é um homem que tem uma grande história aqui, nós vamos falar com ele daqui a pouco. Você tem mais uma pergunta ainda sobre o trânsito? Sobre o trânsito, essa mobilidade que está tendo, ou seja, das pessoas saírem, vamos dizer, dessas cidades que fazem parte da região metropolitana de Goiânia, vindo para a capital, essas duplicações, não tem facilitado também, não tem, vamos dizer, reforçado esse congestionamento, esse trânsito caótico na cidade? Sim, porque hoje vai ficando cada vez mais fácil as pessoas, então, virem até a capital. Quem não quer vir, né? Quem mora, por exemplo, problema, resolver, e também para poder vir aqui e vir num shopping de Goiânia, né? Às vezes comprar uma roupa bonita, como foi lá em Goiânia comprar, tá? Quer dizer, as pessoas gostam de vir à capital. A capital é o imã, né? É para onde convergem as pessoas. Os grandes eventos, né? Os grandes shows. Exatamente. Então, quer dizer, isso facilita sim, Ulisses, e contribui para que mais pessoas estando aqui, o trânsito se complique. Mas é a sina da cidade, é a sina da capital. E né? é muito normal, Ulisses, quando a gente vai num restaurante um pouco melhor, o shopping, o supermercado, encontrar os amigos do interior. E Goiânia recebe bem as pessoas, né? O goianiense é muito afável. Preço, muito facilidade para você vir comprar aí um raio de 100 km, 120 km, vem tudo para Goiânia. E as pessoas são muito bem-vindas. E na verdade também, Ulisses, assim, isso acaba acarretando alguns problemas, né? Não tem como ser diferente. Por exemplo, na área de saúde. Na área de saúde já está confirmado. Hoje, de cada 3 atendimentos que as unidades municipais realizam aqui em Goiânia, 2 são de pessoas vindas do interior. Quer dizer, essa facilidade, né, do fluxo de pessoas também contribui para esse gargalo, não só no trânsito, mas também na saúde. É uma falta, por exemplo, de organização política. Vamos colocar bem, tem prefeito, às vezes, não sei, o senhor vai ter que corroborar isso, é até uma pergunta. Às vezes tem prefeito no interior que aplica muito mal na saúde porque sabe que Goiânia vai acolher os seus doentes, seus pacientes. Acontece isso? Então, sim, os municípios, o grande pleito na área de saúde dos municípios é por ambulâncias. Exatamente para poder trazer para a capital. Olha, o Lívio conhece bem essa área aí, eu também conheço, você também acompanha. As cidades que têm uma população inferior a 8 mil habitantes, tem 0,6 de participação no FPM. Isso dá cerca de 800 a 1 milhão de reais por mês. Ali você tem que investir na folha de pagamento, na coleta do lixo, na melhoria de todo o setor, na escola, na merenda escolar. 15% né? São obrigatórios na saúde. Né? Se o prefeito souber e planejar bem, dá para ele fazer, dá para ter um hospitalzinho ali municipal. Muito singelozinho. E fazer aqueles atendimentos, João. Eu não estou dizendo assim os atendimentos mais complexos, não. Realmente esses têm que vir para a capital. Mas aqueles atendimentos mais básicos, né? Por exemplo, a pessoa vir para a capital para colocar gesso no braço, né? Pessoa vir para a capital. Mas será que às vezes também na cidade dele ele tem esse atendimento? Agora você sabe qual é o grande problema? Já que o prefeito pensa assim, vamos deixar para Goiânia. Agora nós temos que ser justos. É falta de um maior investimento por parte do governo do estado nos municípios.
Isso é claro. Pergunta para qualquer prefeito. Isso é claro. No passado, já teve aqui em Goiás os hospitais regionais, né? Eram 14 hospitais esparramados estrategicamente em cidades polo do estado. Esses hospitais faziam os atendimentos, até alguns atendimentos complexos também. Via para Goiânia só aqueles casos, por exemplo, a cirurgia cardíaca de alto risco e tal, né? Mas antes tinha tudo. Hoje não tem, o Estado não faz o investimento que tinha que fazer. Ulisses, a manutenção do hospital, a manutenção de uma UTI. Por exemplo, poucos dias... Porque construir não é o pior, não é se você fazer manutenção. Você oferece uma UTI para uma cidade do interior, o prefeito fala, bem-vindo, mas aonde que eu vou arrumar dinheiro para manter a UTI? Mas o governo do Estado é que tem que ajudar os... Mas uma coisa nós temos que tirar o chapéu também. Eu nunca vi... Tem que melhorar essa arrecadação também. Eu vou dar um depoimento aqui, eu nunca vi um governador para fazer tanta obra quanto o governador Marconi. Inclusive agora na área de saúde, ou seja, o Estado, todos nós sabemos, o próprio governo federal reclama falta de recursos. Tá, mas que obras na área de saúde? O hospital de Aparecida foi ele que fez. O segundo, tá funcionando? Bom, isso eu não sei. Bom, estou sabendo que não está funcionando muito precariamente. Esse é que é o problema. A área de saúde, fazer a obra, significa muito pouco. Segundo o Maguito, tem que fazer manutenção. O Maguito, ou seja, o prefeito disse que funciona. Agora, Olívio, vamos falar um negócio aqui. Só para concluir. O segundo Hugo já está praticamente em andamento. Primeiro, eu participo de um programa com o secretário Antônio Faleiros. Fala que a saúde está assim, dentro dos conformes, ou seja, quase tudo está praticamente... É lógico. Existe o hospital da região do É lógico que ele não vai falar diferente, mas assim, até você como jornalista, eu lanço esse desafio aqui, e a quem está nos acompanhando, vamos ver o funcionamento desses hospitais, o UAPA, né? Por exemplo, o UAPA, antes de vir aqui para o estúdio, eu vi uma entrevista, uma matéria na TV Serra Dourada falando que não estava funcionando certinho. Pois é, a informação que nós temos é que está funcionando muito precariamente. Se tivesse funcionando bem, parabéns, estamos aqui para aplaudir, para ser justo. Agora, quero ver também, 2 anos. Quero ver também o Hugo 2 da região noroeste, que é uma região que merece, precisa. Quero ver o Hugo funcionando a todo vapor, o Hugo 2. Temos que ver. Eu não torço por quanto pior, melhor não. Agora a gente está aqui para cobrar também. Temos que ser justo quando se faz, mas temos que ser justo também quando se faz. Da mesma forma, por exemplo, que eu vi essa entrevista falando sobre os problemas no APA, eu vi falando do caos na saúde em Goiânia. Da mesma forma. Ou seja, foi um bloco de um, depois no outro bloco, mostrando que não tem médicos nos CAIs. Sim, deixa eu pontuar aqui, Ulisses. Justamente, eu só quero mostrar, para tirar a culpa de todos os governos, para mostrar o seguinte, o senhor não acha que há um exagero também por parte da população, às vezes, em usar esses CAIs, às vezes sem necessidade? Ou seja, a pessoa vai ali, vai fazer vamos dizer, como é que fala? Curativozinho. Uma coisa assim, quando podia fazer isso em casa. O senhor não acha que há um certo exagero? Às vezes a pessoa foi num mês, depois passa 3 meses, ela vai de novo. Uma coisa eu posso dizer, a questão de médico é uma questão grave no Brasil inteiro, por isso que a Dilma está trazendo médico de fora. Problema grave no Brasil inteiro. E em Goiânia também não é diferente. Muitos médicos... Olha, a prefeitura fez concurso, a prefeitura contratou médicos, boa parte deles não quis assumir, por quê? Porque ia assumir trabalhar em unidades em bairros mais violentos, né? Porque a violência também em Goiânia, em Goiás, está terrível. Né? Mata-se muita gente todo dia. Então, até por questão de segurança, eles optaram por não trabalhar, quer dizer, fica difícil para a prefeitura, para poder estar colocando médico de forma satisfatória, né? Porque todo dia tem médico saindo da prefeitura. Mas eu vou falar um negócio para você, eu não concordo com essa história de violência com médico. Eu também não. Eu acho que é o seguinte... Não é violência, João, não é violência com médico. Veja assassinados ali na região. Veja bem, o médico ele é bem remunerado no nosso país. Agora, o poder público não tem condição, muitas vezes, de remunerar um médico da maneira que ele poderia ganhar se ele tivesse na iniciativa privada. Em outro lugar. Ele poderia trabalhar, dar o plantão ali de 4 horas ali. Por conta de correr risco, ver gente morrendo na esquina e tudo mais e tal, ele fala, não, por essas 4 horas, sei lá, não sei nem quanto é o salário do médico, sinceramente não sei, mas por esse tanto aqui, eu não compensa eu correr risco. Você não acha, por exemplo, que é uma política errada da saúde no Brasil, ou seja, o próprio governo federal deveria regulamentar mais isso? Por quê? Veja bem, a partir do momento que os médicos não querem sair, por exemplo, dessas regiões urbanas, porque acham que nas outras regiões eles vão ganhar muito, então há um contrassenso nisso, ou seja, como é que você vai garantir que eles permaneçam focados numa região, ou seja, saturando uma região
e prejudicando o atendimento em outras áreas. O senhor não acha, por exemplo, que tem que haver uma política, o governo tem que tomar medidas? Tem que ter uma política até salarial, até de incentivo para que os médicos possam trabalhar nesses lugares onde ninguém está querendo trabalhar. Eu acho que tem que ter uma medida realmente, uma política de incentivo para os médicos especificamente. Eu vejo... Porque está precisando de médico. Você pega, por exemplo, só para finalizar, aqui em Goiânia existe esse problema de médico, mas não obstante isso, olha, os investimentos passam de 23%, enquanto a obrigação é 15%. Exatamente pelo atendimento de pessoas do interior que eu coloquei aqui, que dá 2/3 hoje, estatisticamente comprovado. Quer dizer, não é fácil, mas as unidades de saúde de Goiânia têm funcionado bem. Eu estou questionando são as unidades do Estado, o APA, se está funcionando bem. Os adversários. Estamos sabendo que não está funcionando bem. Mas eu quero só dizer uma coisa. Luiz. Coincidentemente, adversários. Vamos colocar assim, nós estamos sendo justos. Você me conhece, sabe que eu não vou ficar. Não, vocês vão me desculpar, mas eu acho que a questão médica no país é a questão comercial da lei da oferta e da procura. Se nós temos advogados hoje cobrando preço barato, acessível à população, porque nós temos advogados suficientes. Se nós temos a época da cebola, ela é barata porque tem muita cebola no mercado. Tem que aumentar tem muito mecânico para consertar carro no mercado. Eu acho que o problema nosso é exatamente esse. Poucos profissionais para uma demanda muito grande. Popularizar a profissão, é isso. Então eu acho que tem que ter mais profissionais. Inclusive na medicina, por exemplo, né, uma das medidas que quer dizer, o governo federal sentiu isso, percebeu isso, adotou as medidas. Popularizar, justamente. Exatamente, inclusive até com a possibilidade, com a flexibilização, né, das normas para poder estabelecer faculdades de medicina. Então, é o caso do jornalista, nós estamos ganhando muito pouco porque tem muitos jornalistas. Se não tivesse pouquinho, nós estávamos ganhando muito. Mas para ser sincero, poucos ganham muito. Poucos ganham muitos ganham pouco. Então tá certo. Vocês fazem parte dos poucos. Eu faço parte dos poucos que ganham pouco, né? Muitos que ganham muito. Tá certo. Lívio, mas eu quero só uma pitadinha aqui, eu não sei, já terminamos esse bloco, vamos para o terceiro bloco. Daqui a pouco estaremos de volta aqui com o programa Canal Aberto. Olá pessoal, o programa que vocês esperavam chegou aqui na PUC TV. De Tudo, um programa que veio para revolucionar o mercado goiano em 2 edições, às 7 horas da manhã e à meia-noite. De Tudo é aqui na PUC TV. Uma excelente oportunidade. A Imobiliária Pinheiro Vaz tem um lote para você fazer um ótimo investimento. Já foram lançados e consolidados os loteamentos Costa Paranhos, Luci Pinheiro e Paula Estrela. E a Imobiliária Pinheiro Vaz está preparando o lançamento da segunda etapa do Paula Estrela. E em breve, próxima à Vila Pedroso, serão lançados 4.000 lotes. Imobiliária Pinheiro Vaz. Estamos na Avenida Anápolis, próxima à Vila Pedroso. Ligue em horário comercial 3208-3033. Na Goiás Pneus você encontra tudo o que seu carro precisa: alinhamento, balanceamento, suspensão em geral, freios, regulagem eletrônica, limpeza de bico, troca de óleo, escapamento. Grande promoção em peças, serviços e pneus nas unidades Coimbra e bairro São José. Unidade Coimbra, 32240200. Unidade São José, 32710550. As paisagens deslumbrantes, lugares paradisíacos, culinária e equipamento de primeira. Tudo isso você encontra no Pesca e Viagem, o programa mais relaxante da sua TV. Pesca e Viagem. Embarque nessa aventura. Pesca e Viagem, sábado, meio-dia. Reapresentação domingo, 11h30 da noite. Aqui na PUC TV Goiás. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET, Canal 20 e também pela internet. O assunto hoje está pegando fogo aqui, né, Ulisses? O assunto é bom. Hoje nós temos tá fiado, então. O secretário aqui está afiadinho, tá bom para conversar com ele. Deputado, licenciado Lívio Luciano, secretário da Casa Civil aqui do município. E eu vou fazer aquela pergunta.
Será que vai dar Júnior do Friboi ou Íris Rezende Machado como candidato do PMDB? Já há uma definição assim nos bastidores? Deixa eu fazer uma afirmação aqui. Afirmação é bom. Vai dar PMDB. Deixa eu fazer outra pergunta. Eleições do ano que vem. Eu vi a deputada federal Marina Santana disse que não tem nenhum acordo feito com o PMDB. E que hoje existe uma grande discussão dentro do PT em relação a dois governadoriáveis. Um que é o prefeito Paulo Garcia, o outro que é o prefeito de Anápolis, Antônio Gomide. E essa declaração dela foi uma declaração pública. Ela deu uma entrevista, concedeu uma entrevista a uma emissora de televisão. Está gravado tudo lá. Ela disse que não existe nada, nenhum acordo foi selado, foi pactuado com o ex-prefeito, o ex-governador Íris Rezende, nem com o PMDB. E eu vejo também e leio algumas matérias, alguns analistas afirmando o seguinte, que provavelmente o PT não vai apoiar o Júnior do Friboi. O PT decidiu não então a apoiar. Notícia de hoje no jornal Opção Online, justamente, saiu agora há pouco, PT decidiu que não apoia Júnior do Friboi para o governo de Goiás. Justamente, embasado nessa mesma... Notícia online hoje à tarde do jornal Opção. Estava baseado nisso aí. Não há pacto. Se o PMDB escolher o Júnior do Friboi, vai ser a senha para o PT lançar candidatura própria. Quero te ouvir. O senhor pode falar. O que você pode falar nisso? Eu posso dizer que hoje à tarde, teve uma reunião da executiva do estadual do PMDB com a executiva estadual do PT. Exatamente. Teve uma reunião, nada disso foi ventilado. Se o PT tomou essa decisão que está colocada aí e eu respeito muito o jornal Opção Online, né? Eu, Lebelém, editor. Agora, o que eu posso dizer é que existe uma intenção muito forte de aliança entre PT e PMDB, de manutenção da aliança, que foi começada em 2008. Não quer dizer que não tem a aliança PT e Íris Rezende. Agora, pelo que me parece, não existe aliança. Pelo que me parece, não existe aliança nem acordo PT Júnior do Friboi. Agora, PT Íris Rezende, aí sim, aí é outra discussão. Então, eu não quero cometer injustiça, não. Vamos ler aqui, ó. Petistas graduados afiançam que, se bancar Júnior do Friboi para o governo de Goiás, o PMDB estará divulgando a senha para o PT lançar candidato a governador. Possivelmente Antônio Gomides, prefeito de Anápolis. Ele não está dizendo que foi da reunião. Certo? Não, isso foi antes da reunião. Por isso que eu falei que a deputada Marina afirmou justamente, quase que nesse sentido aí. Sim. Não falando do Friboi, mas que o PT... Eu afirmei aqui que houve uma reunião da executiva hoje à tarde, das executivas, certo, PT e PMDB, e que não foi conversado nada de nomes, nada, simplesmente... na reunião, simplesmente a avaliação do quadro nacional, as pesquisas. Porque esse tipo de reunião vinha aconteceram esse ano pelo menos 3 reuniões dessa natureza. Na última reunião ficou definido, se não me engano foi em agosto, ficou definido que cada partido iria buscar seus filiados e depois do dia 5 de outubro, prazo final de filiações de quem é candidato, as executivas voltariam a reunir, e isso aconteceu no dia de hoje, né? Agora, o que eu posso dizer aqui, que é concreto, é que essa afinidade do PT e o PMDB e esse desejo mútuo de continuidade da aliança existe. Agora, ela vai acontecer só se acontecer isso, ou só se... Isso é questão de conversar. O que eu estou dizendo é que a intenção existe. Dos dois? Não, eu acho que, não vou nem dizer questão de sobrevivência, mas é o caminho mais curto, né, da oposição chegar ao poder. O senhor não diz, mas eu afirmo, João, é o caminho da sobrevivência dos dois. Se não tiver essa união entre PT e PMDB, provavelmente um fica de fora e o outro pode acontecer no segundo turno também, tudo. Agora, eu estou dizendo o seguinte, estou falando do primeiro turno. Não, né? justamente. Eu acho que não é questão de sobrevivência, mas é questão de bom senso. Eu acho que, por exemplo, na campanha de 2010, a oposição dividiu. Os votos ficaram divididos entre Íris e Vanderlan. Né? Agora, se em 2014 nós não dividirmos a oposição,
Quer dizer, quanto menos dividida a oposição... O senhor diz no segundo turno, porque no primeiro turno já está dividido, não, né? Não necessariamente. Não, mas Vanderlan disse que é candidato, o Willis, vamos dizer, candidato, Assim, eu entendo que nesse momento é o momento de apresentar trunfos. Né? Quem tem, apresenta. Quem tem, apresenta. Ano que vem vai chegar o momento de afunilamento, né? Agora, a opinião minha, eu acho que nós temos que exaurir a discussão ao Deixa eu fazer uma pergunta para o em relação à oposição ter um nome só, porque encurta o caminho. O senhor é um político equilibrado, sério. Eu, às vezes, quase sempre, acato as ponderações do senhor, porque acho que são extremamente equilibradas. Obrigado. Por que essa resistência a Júnior do Friboi? Ouve-se que o PT tem essa resistência. O ex-prefeito, ex-governador Íris tem uma certa resistência também. Por quê? Não, eu não vejo resistência. O Júnior do Friboi não tem resistência no PMDB? Não, eu não vejo resistência por parte do Íris, não. Não vejo, não. Aliás, o Íris e o Júnior têm uma relação antiga. O pai do Júnior, amigo do Íris de décadas. Né? Então não existe essa resistência. Agora... Mas eu digo assim, a confiabilidade política... Não, o que existe é o seguinte, o que existe é a questão de não fazer ninguém de forma artificial. Né? Foi o que o Íris falou para o Júnior, e é o que todo mundo fala para o Júnior. Nós todos falamos, Júnior, corre atrás, viabilize-se, né? Busque partidos aliados, busque apoio dentro do PMDB, torne-se conhecido dentro do PMDB. Quer dizer, porque o Júnior é uma pessoa boa. Então o Júnior... Aprovação popular também. Aprovação popular, quer dizer, tudo isso, né? Quer dizer, vai ter que mostrar serviço para poder ser candidato a governador, né? Porque o PMDB não pode errar na definição do nome. Vou te fazer a pergunta errar. O Michel Temer errou ao convidar a dona Íris e o Íris lá e querer colocar o Júnior como candidato? Não, mas isso não... Foi um erro Essa foi a versão que... A versão que todo mundo comenta, né? Não, mas na verdade não tem isso não. A relação do Íris com o Michel Temer é uma relação quase que, né, meio século, vamos dizer assim. É uma relação muito madura, não tem esse negócio de goela abaixo, não. É lógico que foi conversado, o termômetro foi colocado. E, na verdade, também, vamos ver o outro lado da moeda. Né? Eu não vi ninguém da imprensa colocando esse outro lado da moeda. O Temer está em busca de aglutinar o PMDB, os líderes do PMDB, porque o PMDB é um partido regional, é um partido forte, porque ele regionalmente ele é forte. É verdade. Ele não tem lideranças fortes a nível nacional. Né? Então o Temer está aí como o vice-presidente atual, e buscando capitanear o PMDB de novo para tentar, para se cacifar, né, para estar na mesa de discussões, para ser o vice novamente. Né? Então, quer dizer, é lógico que ele tem que conversar interagir com os líderes regionais do PMDB. Né? E uma conversa com o Íris. Né? Mas provavelmente se isso aconteceu, eu não sei se aconteceu isso. Até porque eu não estive lá, eu sou meio testemunhal. Se eu estivesse lá, mais ouvi falar. E outra, se ele fez isso aí, ele tentou fazer uma coisa assim, extremamente desleal partidariamente. Ele tentou puxar o tapete do ex-governador. Não, mas isso não aconteceu, pode ficar tranquilo. Então, tranquilo? Tranquilo, isso não aconteceu não. Então? Tranquilíssimo. Agora, pode dormir tranquilo que... eu só não entendo uma coisa, eu acho que se o Michel Temer tivesse colocado um ministério à disposição do Íris, não colocou nenhum no início, em Goiás, pois é, ele hoje ele teria credibilidade para chegar e falar, eu quero. Mas o Íris não está atrás de cargo, não. Não, mas falando não é para o Íris, não, para o PMDB de Goiás, eu não falei para o Íris. Se ele tivesse colocado à disposição do Íris, do grupo do Íris aqui, um ministério, um cargo a nível federal, ele teria moral para chegar hoje e falar, não, o meu candidato é o Júnior. Concordo com você e assina embaixo. Eu quero, Íris, que o Júnior seja o candidato do PMDB. Mas ele não deu nada para Goiás. Em nível, viu, João, de governo federal, o PMDB de Goiás, no meu ponto de vista, nunca foi tão maltratado. Verdade. Eu acredito. Até desde o governo do Lula, ou seja, em relação a prestígio. Até porque o Íris fez grande trabalho como ministro, né? Deixou a prefeitura de Goiânia para disputar um governo. Eu acho que falta. Eu concordo em parte. Eu acho que falta uma interlocução maior aqui com da base nossa com o governo federal. Isso sim, né? Sem dúvida. Então eu acho que o Júnior, um dos problemas do Júnior foi esse aí, porque não deram... E vou citar um exemplo aqui, quer dizer, essa contrariedade do que o Íris ficou, inclusive com o Temer,
né, com a cúpula nacional do PMDB, ela foi em função daquela negociação que houve na CPI do Cachoeira lá, o relatório do deputado federal Dair Cunha, que incriminava o governador Marconi Perillo e que foi retirado isso, né, e o relatório foi rejeitado, inclusive lá, com votos de PMDBistas, congressistas PMDBistas. Quer dizer, isso revoltou o PMDB daqui. O Íris manifestou isso para o Temer, para o Valdir Raupp, e criou uma certa dificuldade, um desconforto e tal. Então o Temer está atrás de poder reparar isso. Mas entendeu? O PMDB talvez poderia ter escorregado. Agora eu concordo que há, quer dizer, falta uma interlocução maior aqui da base nossa com o governo federal. Eu quero deixar bem claro aqui o seguinte: eu sou goiano, nascido em Goiás, nascido na capital, votei a vida inteira no estado de Goiás. E eu, como goiano, eu me sinto desprestigiado, né, por Goiás não ter um cargo relevante nesse governo. O único que nós tínhamos, que era a presidência do Banco Central, foi retirada também, então, o Birra do governo federal. Eu fiquei feliz, nós tivemos nosso reitor aqui, o professor Volmir, hoje ele é presidente do Conselho Nacional de Reitores das Faculdades, né, do CRUB. E é um cargo relevante que ele conquistou com mérito. A gente mesmo goiano, a gente quer ver, né? Os goianos quem sabe o senhor é ministro, ou o senhor acha que o senhor não tem condições de assumir um ministério? Claro, não tem condições. Quando você for presidente da República, me nomeie. Certeza. Trabalhar para você, nós temos muita gente com competência para isso. Nós temos muita gente competente. Sim, eu entendo que em Goiás, sem dúvida. Olívio, mas infelizmente o nosso programa não andou, não, ele voou. Né? Nós vamos embora de jato hoje e infelizmente eu tenho só que te agradecer por ter vindo mais uma vez. O prazer é meu, João. Muito bom estar aqui com vocês, né? Dois jornalistas do mais alto nível no estado e é muito honroso para a gente, enquanto homem público, poder estar conversando com a população, prestando esclarecimentos, informações, através da interlocução com vocês. Eu agradeço muito mesmo e estou sempre pronto, viu? E vamos ter que trazê-lo de volta aqui, porque faltou muita coisa para a gente conversar no programa, inclusive né? Futebol, né? Inclusive futebol, né? A belíssima ascensão do seu time aí, o Vila. Time do Tigrão. Um abraço para toda a torcida vilanovense. Um abraço de coração, viu? Merecido realmente, viu? E o Goiás aí na bica para chegar na Libertadores da América e o Atlético na bica para cair. A gente torce porque o Dragão continua. E o nosso Dragão, hein, João? Né? Torcer para ficar na Série B, será que o boi não foi embora com a corda já, não? Então, acho que não, ainda não. Tá certo? Quero mandar um abraço para o professor Eduardo, ele que é o nosso diretor aqui, que está assistindo o Canal Aberto. Obrigado pela audiência qualificada. E na próxima segunda-feira estaremos de volta com mais um programa Canal Aberto. Até lá, boa noite para você e obrigado pela audiência.